A falta de conhecimento é um dos pontos que afetam passageiros prejudicados por companhias aéreas no Brasil. Muitos deixam de buscar reparação simplesmente porque não sabem quais são seus direitos. Esta professora saiu do Rio de Janeiro para Porto Seguro e fez a conexão programada em Brasília. Só que por causa de uma chuva, o avião que trazia ela e a família a Brasília para a conexão atrasou. E o voo que levaria o grupo a um casamento não esperou. Elas vão chegar no destino 6 horas depois do que tinham programado. Agora nós vamos pegar um voo que vai a São Paulo para depois ir para Porto Seguro. Mas nem todo mundo conhece os direitos para reivindicá-los. Eu ia ter que procurar alguém para me ajudar, porque realmente eu não saberia por onde começar, não. Não sei o que faria, não tenho noção do que eu poderia fazer. Uma pesquisa realizada pela AirHelp, uma organização especialista em direitos de passageiros aéreos, revelou que 5% dos brasileiros que viajam de avião não conhecem seus direitos e, por isso, têm dificuldade de resolver algum problema e reivindicar de imediato na companhia aérea os seus direitos. Além de não saber os direitos e como pedir o ressarcimento, achar que a reclamação vai demandar muito tempo também é um fator que impede o brasileiro de buscar reparação. A pesquisa colheu dados nos meses de junho e julho deste ano e ouviu mais de 10 mil pessoas de diferentes países, sendo 2.106 brasileiros. Metade deles já passou por algum problema com voo nos últimos 3 anos. E a porcentagem é maior quando o assunto é a falta de informação sobre os direitos dos passageiros fornecida pelas próprias companhias aéreas. Bom, e para falar mais sobre o assunto, repercutir a reportagem que acompanhamos agora, eu recebo aqui no estúdio o advogado Maurício Nicásio. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde. Então, Maurício, nós acompanhamos na reportagem que apenas 5%, esse dado é até surpreendente, sim, né? 5% dos passageiros aéreos brasileiros conhecem os seus direitos. A que o senhor atribui esse número tão baixo? Sim, chega até a ser surpreendente, né? Nós estamos num momento de informação rápida, né? Os direitos, né? E os deveres, né? Estão sempre presentes nas mídias sociais, na resolução da ANAC, né? No Código de Defesa do Consumidor, surpreende 5%. Talvez seja, até por um pouco de comodismo, não sei, né? De achar que vai demorar muito, que não vai ter resultado, mas a gente percebe na prática que os resultados aparecem sim, né? Se porventura a empresa, ela cometeu algum ato, né, que venha trazer prejuízos, né, a resolução da ANAC, ela ampara e também o Código de Defesa do Consumidor. Em caso de cancelamentos de voo, realocação do passageiro em outro horário, tudo isso a empresa precisa prestar a informação clara e objetiva ao consumidor, ao passageiro. Isso já é uma prática antiga, né, uma obrigação antiga. Perfeito. E também de forma até antecipada, né, a resolução ela estipula um número de horas que ela tem que avisar para poder minimizar o prejuízo, né, no caso que o consumidor, no caso, ele está ou virá a sofrer, né, em razão do atraso. O Código de Defesa do Consumidor já tem quase 2 décadas, né? Então o Código também prevê essas relações, o que pode ou o que não pode, além da ANAC? Sim, o que acontece? Né? O Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8078 de 1990, como você muito bem falou, estamos aí para 20 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então ele trata da relação de consumo entre, no caso, o consumidor, né, e, no caso, a empresa aérea. Então ela tem que obedecer os ditames do Código de Defesa do Consumidor, ela tem as obrigações. Se eu pacto isso, eu fiz um contrato, o que é o contrato? É um acordo de vontade, né? Isso entre eu e a empresa aérea. Então, se está estipulado que o voo, vamos supor, vai sair às 10 horas da manhã, ela tem que sair, porque eu vou ter compromisso, né? No caso, se o voo for chegar às 11 horas na cidade, por exemplo, uma audiência, que seja, quem é que vai, no caso, né, minimizar esse meu prejuízo? Em razão desse furo no horário. Além do Código de Defesa do Consumidor, temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Temos uma resolução específica da ANAC que trata, né, sobre atrasos e cancelamentos. Quais são as obrigações das companhias aéreas no que se refere a esse aspecto? A resolução, né, 400 da ANAC, né, ela trata desde a emissão do bilhete até, no caso, a chegada, né, do voo
ao local de destino da pessoa que contratou. Então, ela vai trazer, né, em termos assim de horários, né, ela estipula que o consumidor ele tem direito de ser avisado do atraso, de meia hora, ela tem que, no caso, vamos supor, vou atrasar meia hora antes, ela já tem que dar essa ciência ao passageiro, né, desse atraso. Se porventura esse atraso chegar a 1 hora, a resolução manda, né, que a empresa aérea ela dê meios para que esse consumidor ele possa se comunicar, dar meios de comunicação, para tentar minimizar o prejuízo que ele está sofrendo lá na outra ponta, né? No caso do destino do voo dele. A partir de 2 horas também, ela já recomenda um contexto de alimentação, né, para a pessoa que está sofrendo, no caso, né, esse infortúnio aí desse atraso. É claro que a alimentação ela é condizente com o horário do voo, né? Se é 8 horas, 9 horas da manhã, um café, um de jejum que seja. A partir do meio-dia ali para frente, um jantar que seja. Agora, se o voo, também é importante ressaltar, se o voo, no caso, chegar a ser cancelado, já for na hora mais tarde, né, da tarde ou da noite que seja, ela tem que, no caso, promover o pernoite também para o passageiro, né, para o cliente, mas desde que ele não mora na sede. Vamos supor, vou pegar uma ponta aqui, vou iniciar em Brasília meu voo, né, e vou para o Rio de Janeiro. Então, estou iniciando aqui, não vai, no caso, custar meu pernoite, mas o acesso, né, ao meu retorno à minha casa e amanhã de manhã para poder retornar ao aeroporto, ela tem que pagar esse deslocamento. E quando o passageiro consegue o ressarcimento da passagem? Porque quando a gente vai mudar o voo, é aquele preço absurdo que é praticamente uma outra passagem, né? Perfeito. Pelo valor. Quando o consumidor está isento dessa cobrança adicional, se ele quiser mudar o voo, por exemplo? Então, eu entendo que essa cobrança adicional não pode ocorrer em razão de um erro da empresa aérea. Então, se ela errou, ela tem que arcar com isso, né? Agora, se porventura, né, for por motivos pessoais, aí sim ele vai ter que obedecer o contrato pactuado na compra do bilhete de passagem. Agora, uma possível mancha de óleo, como a gente está acompanhando Sim. no Nordeste, ou uma situação política mais em ebulição, como na Bolívia, o consumidor consegue trocar a passagem Sim, nesses com antecedência, casos? né? Ele vai conseguir sim, entende? Né? A troca da passagem. Agora, depende muito. Foi feito um acordo de vontades ali entre o passageiro e a empresa aérea. Aí, no caso, a relação contratual vai dizer as possibilidades de, no caso do passageiro, podendo trocar, né, o horário da passagem. Doutor Maurício, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui no jornal aqui da É a nossa, com Justiça. certeza. Obrigado.